É bom estar com vocês. A minha história é muito confusa. Meu pai nasceu na Sibéria, cidade de Omsk. Minha mãe nasceu nos Estados Unidos. Minha mãe foi missionária na Colômbia. O pai fugiu na época de Stalin para o Brasil, veio para cá, foi estudar, encontrou minha mãe. Eu nasci no Brasil, comunidade alemã, trabalhei entre o povo brasileiro. Depois fui estudar nos Estados Unidos. Quem sou eu? Se você não sabe, eu também não, tá? Então prepare-se para uma confusão hoje, né? Isso que nós vamos ter, tá? Então eu fui estudar, fiz o mestrado, doutorado lá fora e estou envolvido com a faculdade na igreja Cruz Verde lá no Boqueirão, tá? A temática que nós queremos falar hoje é quando eu crescer. E você certamente lembra disso, né? Quando você tinha, né, seus primeiros anos, você, né, conversava e sempre tinha alguém, um parente que chegava e perguntava para você, como se você soubesse responder: o que você vai ser quando você crescer? Tá? Bom, eu tenho que dizer que fiquei meio complexado na semana passada, porque o William fica mostrando as Ferraris da vida aqui, então quando eu vou crescer, é isso aí. Bom, tem um outro, né, que teve uma ideia um pouquinho diferente, né? Olha lá, né? O filho pergunta para o pai: e daí, pai? Né? É um carro vermelho e um cavalinho? Ah, isso mesmo, né? Por que, meu filho? Ah, acabei de ver uma passar pela gente. É, meu filho, é isso mesmo? Claro, dá uma olhada. Uma um pouco pior, dá uma olhada aí, ó. O que eu vou ser quando crescer? Se você não sabe, estou dando ideias para você, tá? Então, se você notou, a placa ainda está invertida, inclusive, tá? Então, bom mesmo, esse carro aqui, né, a herança do meu pai lá longe, tá? E o cavalinho não sei, tá? Muito bem. Essa reunião aqui, que eu tenho participado e observado, ela é muito boa, porque atrai um montão de gente. Mas uma das coisas que eu tenho observado é que, volta e meia, você senta do lado de alguém, você até cumprimenta, né, dá um abraço nele, mas se o cara tiver um negócio, você lê o nome dele e não sabe mais nada sobre o nome. Isso é muito pouco, tá? Nós vivemos numa crise muito individualismo e por isso eu tinha uma proposta, tá? Eu coloquei aqui 4 perguntas para você e a proposta inicial: levante-se em grupos de 3 agora. Você tem 1 minuto para responder essas 4 perguntas, tá? Daí troca, tá? 1 minuto outro, 1 minuto outro. 3 minutos você vai conhecer pessoas que você não conheceu ainda, tá? E essas coisas são boas, tá? Né? Rapidinho, um pouquinho de informação. E a pergunta 3 e 4 são importantes. Uma pessoa, né? Ou um familiar, ou alguém, ou um professor, alguém que te marcou. Vamos lá? 1 minuto para cada um. Levanta em grupos de 3 aí, tá? Qual que é a ideia disso aí, tá? A ideia é, volta e meia a gente conversa só com aquelas pessoas que a gente conhece, e essa reunião é para a gente conhecer outros, para ter ajuda mútua, conhecer outros, e quem sabe na semana que vem, na hora do café, você já conecta com quem você conheceu hoje, que não necessariamente são as pessoas com as quais você veio, tá? Ok. Continuando, quando você pensa agora, o que você vai ser quando crescer, você começa a dar uma fuçada na internet, você encontra algumas coisas interessantes. Então, olha lá, tá? O que você vai ser quando crescer? Ah, tá? Vou assistir desenho animado, valeu, tá? Aí, peraí, mas você já não faz isso, tá? Aí o cara tem uma conclusão bem interessante, tá? Assistidor, tá? Se você não conhecia essa palavra, está conhecendo agora, tá? Muito, muito criativo, tá? Há uma outra, tá? Vou deixar a barba crescer, tá? E ali tem um pedaço que eu tirei ali porque tinha algumas letras que a censura cortou, tá? Ali, pô, vai ser uma barba daquelas, tá? Desespero, porque às vezes você imagina alguma coisa e na hora do vamos ver, bicho, dá aquela coisa lá embaixo, né? Se você está olhando no espelho, olhe para o lado agora, tá? Olha lá, tá? Uma outra, essa eu acho que é mais ou menos a questão chave, tá? E daí? Quando você crescer, qual é? Tá? Aí, ó.
O problema é como, tá? Como que a gente chega lá? Essa que é a desgraça, né? Então nós sabemos onde queremos chegar, somos convencidos que o negócio é ser feliz, mas como é que você chega lá? Essa é a pergunta, tá? Então, quando você começa a olhar as profissões, né, possivelmente, né, boa parte, uns 30%, 40% queria ser bombeiro, o restante queria ser jogador de futebol, né, e tem uma série de outras, e aqui seria uma série delas que as crianças sonham, né? Então, talvez elas sonham com esse jaleco amarelo aqui, né? Pode pedir um por Jalber, ele te arruma um, né? É isso, Jalber, né? Tranquilo, né? Então, você sonha com alguma coisa, mas aí vem a pergunta: quando eu crescer eu quero ser, mas por quê? Tá? No fundo, você não está jogando lá na frente. No fundo, está jogando para agora. O que eu queria ser agora, é isso que a criança pensa. Tá? Só que isso não para com a criança. E a pergunta agora: qual é a motivação por trás? O que te move para querer ser como alguém? Tá? Então, quando você vê, né, que você tem os grandes heróis que nós temos hoje, ou são, né, estrelas de cinema, ou jogadores de futebol, ou então, né, grandes empresários, aquelas pessoas que criaram alguma coisa de destaque, ou que estão no Guinness. Eu quero ser igual a eles. Por quê? Já parou para pensar? O que está lá por trás movendo você? Eu queria ser por causa do quê? Normalmente está ligado com os valores que nós ouvimos direto pela mídia, né? Que é status, que é reconhecimento, que é dinheiro, é estar na mídia, entende? Está em evidência, tudo isso aí. Tá? Será que é isso? Bom, teve, né? O Joãozinho foi perguntado: e daí? O que você quer ser quando crescer? O Joãozinho diz: eu quero ser um imbecil. A mãe gostou muito, né? Como assim? Que coisa feia, menino. Tá? Aí a resposta dele foi assustadora. Tá? Olha lá. Meu pai sempre olha para o vizinho e diz: olha o carro desse imbecil. Tá? Olha a mulher desse imbecil. Tá? E o tal imbecil ainda ganhou na loteria, entendeu? Tá? Cara, então, voluntária para ser imbecil, tá entrando na fila aí, tá? Por aí você começa a ver, tá, que não interessa o que você é, desde que você consiga alguma coisa. O que você, quando crescer, aqui no caso, né, vai falar, né, carrão, né, a Ferrari do William aí, tá, a mais gostosona, tá, que a mídia coloca exatamente as dimensões que vai olhar e ganhar na loteria. Bom, aí então resolve todos os problemas. Mas será que é isso mesmo? Tá? Vamos pensar um pouquinho adiante. Tá? Quais são alguns valores que a sociedade joga para nós? E quando nós pensamos em quando eu crescer, você pensa exatamente nessa. Então, primeiro, veja que a sociedade ela é construída em cima do amor próprio. Tá? Eu, meu e minha. A criança nasce assim. Tá? Tenho 2 filhos, né? Meu filho tem 16, a filha tem 13. Quando ele nasceu lá em casa, eu pensei que eu ia morrer. Tá? Cara, acabou a vida lá em casa. Tá? Nasce um toquinho daqueles e manda em tudo e em todos. É uma desgraça, cara. Né? Não tinha mais horário, não tinha mais rotina, não tinha nada. E o cara entra e quando ele quer, ele grita. Né? E esperneia e você, né, inexperiente, não sabe como lidar, mas foi um terror. Depois de 1 mês e meio, eu disse: há esperanças de sobreviver. Né? Mas até lá foi difícil. Porque a criança, ela pensa nela. E agora você passa a vida inteira tentando convencê-la de que ela não é o centro do mundo. Não é isso? E quando a criança não aprende ou ela aprende que ela não é, ela acha que é o centro do mundo, ela vira um drogado depois, é uma desgraça, não tem como. Tá? Então esse individualismo que é tudo eu, meu e minha, tá? E você não precisa ir muito longe, você tem o direito de ser feliz, né? É só você pode, né? I can do it, né? Não sei o que, você, e você é empurrado nesse sentido. Só que você esquece um detalhe, tá? Com amor próprio, com individualismo como um valor supremo, não existe vida familiar, não existe vida na sociedade, não existe nada de vida, tá? Se isole numa ilha então, mas não, tá? Viva numa sociedade, e você vai produzir, você vai ser o cara.
Tá? Segundo valor, tá? Você vive por prazer, às vezes a gente chama isso de hedonismo. Tá? William falou umas semanas atrás sobre montanha-russa. Bom, eu tive uma experiência similar quando eu estava estudando na América do Norte. Tá? Nós ajudamos um casal, amigo nosso, tinha os 3 filhos lá, a comprar um passe para o verão inteiro. Eles tinham lá um parque de diversões com 7 montanhas-russas. Tá? Aí um dia, né, na igreja, eles conseguiram comprar com desconto, fomos lá, minha esposa e eu, participar, né, montanha-russa. A primeira montanha, tá? Cara, 18 andares de altura. Tá? Cara, você desce naquele negócio, você sobe, né? Quando puxa para cima, você diz, cara, você é muito louco, né? E quando desce, chega, né? Tua cabeça faz, né? Loucura, cara. Né? Aí os adolescentes, vamos lá, tio. E você, claro, vamos nessa, vamos lá, tio. E eu queria, não, vamos lá, tio. Né? Pior. Né? Chegamos no final do dia, fechando o parque, aí tinha uma promoção. Se você viesse o outro dia de novo, pagava $4 e ia de novo. Como vocês nos ajudaram, vamos ajudar vocês agora. Putz, mas que gelada, cara. Né? Quem manda ser mascarado e não falar a verdade? Não gostei, né? Aí engole, vai outro dia de novo. Cara, cheguei em casa pensando, mas que bobagem, né? E você, né, balançava na cama, zunia o ouvido, tudo, né? Fomos no outro dia de novo para agradar a piazada, né? Cara, mais um dia de sobe, desce, né? No final do segundo dia, sabe que estava começando a gostar daquele troço? É impressionante, tá? O pessoal sabe onde pegar. É tudo prazer. Você vive para, né? Você tem direito. Vamos lá, e cada vez mais. E é construído sempre em cima de sensação, cada vez mais, tá? Isso traz para o terceiro item, que é tudo imediato. Né? Então, eu não ando mais de carro, né? Ando só de bicicleta, basicamente. Né? Então, é uma maravilha, porque não tem engarrafamento. Né? Então, quando fecha, sobe na calçada, sobe, desvia, passa no meio, não tem mais. Quando pega engarrafamento, cara, me vejo ficando nervoso, tá? Irritado, mas não é possível, né? Por quê? Tudo para nós, né? Tudo tem que ser imediato, é caixa rápido. Quando você pega uns 3, 4 na fila, você já fica nervoso, tá? Quando você não sei o que, droga, tudo tem que ser imediato, tá? Tudo que é imediato, é rápido, não tem relacionamento, tá? Próximo, você vive pela aparência, tá? O importante não é você ter e você ser alguém, o importante é aparentar, é ostentar a coisa. Assim a sociedade joga. E quando eu crescer, tudo isso, e mais um, tá? A questão do status que leva ao consumismo é um negócio louco, tá? Porque alguém já definiu o status, é você compra o que não precisa, com o dinheiro que você não tem, para agradar quem você não gosta, para mostrar quem você não é. Cara, é 10 isso, né? Ele é louco, cara. Você não precisa, né? Não tem o dinheiro para agradar de quem você não gosta, para mostrar quem você não é. Pô, tudo 10, cara, tá? Só que isso aqui tem um poder de atração pra gente que é impressionante. Mas eu tô, mas eu dirijo, mas eu tenho, tá? E você vê, por exemplo, né? Materiais de consumo que a gente tem, tipo celular, entende? Saiu a última moda, os caras ficam 2, 3 dias na fila para quê, cara? Para poder dizer eu tenho e você não tem. É status, é ridículo. Mas eu e você, nós estamos dentro. Não adianta dizer ridículo, porque nós estamos nessa montanha russa e não tem como sair. Essa é a pura realidade, tá? Aí vem, qual é o resultado disso? Tá? Isso que começa a assustar. Nós somos uma geração deprimida. Depressão possivelmente é doença do século. Dizem os estudiosos que mais de 90% da população, em um momento ou outro, vai ter um período de depressão braba na sua vida. Por quê? Não tem por onde. Né? Porque a expectativa, e mais expectativa, mais e mais e mais e mais. Cara, uma hora tem que dar um tilt no negócio. Não tem como, tá? Tem que acabar com isso. Então, depressão, e você possivelmente, né, ou tem muitos aqui que já sabem o que é a hora que toca o despertador, se diz, por que levantar? Não faço diferença nenhuma, não vai mudar nada, se eu levantar ou não levantar, se eu fizer ou não fizer, não muda nada, e você simplesmente apaga, tá? E quando você precisa lidar com pessoas, às vezes colegas ou familiares que passam por isso, você vê como é complexo isso aí.
Simplesmente parece que alguém drenou o vigor da vida da pessoa. Simplesmente parece um cadáver ambulante. Segundo, tá? A questão da família está um horror. Tá? Pudera. Você só pensa em si mesmo. Tá? A esposa pensa em si mesmo, os filhos pensam em si mesmo. É loucura. Tá? Então, dando aula há muito tempo, né, um adolescente falou assim, né, ele chega em casa, você tranca no seu quarto, né, tem internet, tem televisão sozinho, pega o almoço, almoça no quarto, e daí quando termina, ele está assim, diz, eu estou ajudando muito a empregada lá de casa, eu abro a porta e ponho o prato para fora do meu quarto, estou ajudando muito. Mas você fala com quem? Você se comunica com quem? Cara, é só eletrônico. Né? Nós somos uma geração que desaprendeu a conversar uns com os outros. Né? Nós conseguimos conversar pelo WhatsApp, pelo não sei o que, parece que, mas no mano a mano a gente tem dificuldade. Você tem reunião de jovens, onde o pessoal está junto, aí vão para casa e se falam via WhatsApp. Né? É louco, mas é assim, cara. Tá? Pior, né? Meu filho, daí chama os colegas para, né, festejar alguma coisa, para comer a pizza em casa, senta todo mundo no sofá, cada um com o celular e estão ali, cada um no seu, sentado junto, cara. Mas por que não senta sozinho em casa, na privada, então, pô? Né? Ué, tá lá, tá? Estão sentados junto, cada um no seu, mas não entendo. Mas quer goste, quer não, é assim. E você e eu que, né, já temos um pouco de idade, não vamos entender mesmo. Terceiro, os relacionamentos, eles passam a ser basicamente utilitários. O que é utilitário? Você é meu amigo porque eu vou lucrar alguma coisa com você. Hora que a relação custo e benefício for ruim para mim, estou fora, cara. Então, você é meu amigo enquanto a relação custo e benefício é benéfica para mim. Hora que eu tiver que investir mais, cara, vá às favas. Né? Não me interessa, cai fora. Né? Modernidade líquida, né, que o Nasser falou um tempo atrás. O que é? Nada mais é fixo, nada mais é estável, tudo flutua, tudo arrebenta. Então relacionamento, família não é mais. Escola não é mais. Governo bom, faz tempo que não, né? E assim por diante. Não vai, cara. Tá? É tudo fluido, você não tem, é tudo relativo, você não constrói mais sobre nada. Isso nos leva ao mundo de máscara. Tá? Por quê? Se eu olho para você simplesmente para lucrar com você, só que eu faço um sorriso de conta que você é meu amigo, tá? Então eu passo a fazer de conta o tempo inteiro, e tem gente que esconde a si mesmo tanto que depois que tenta se achar, não acha mais. Tá? Não tem relacionamento entre máscara. Tá? A gente consegue se relacionar com pessoa, mas entre máscara não tem, porque é uma falsidade e um negócio só. Tá? Resultado final é o que a gente chama de coisificação da sociedade. Ou seja, tudo é coisa, tudo é medido em elementos e vantagem pessoal. Então, o teu relacionamento com a esposa é uma coisa, tá? É uma relação sexual que é coisa. Se você fala ou não fala, não interessa. Tem relacionamento ou não tem, não interessa. Tá? Se você senta na mesa, o que importa é o alimento. O diálogo, a conversa não interessa. Tudo é visto como coisa, como benefício, perda. O que eu vou lucrar com isso? Mas como é que você vive desse jeito? Bom, você não vive. Tá? Não é em vão, tá? Que você tem, né, volta e meia lá na América do Norte, né, que é o país onde tem tudo do bom e do melhor, né? O pessoal pega uma metralhadora, vai e sai matando as pessoas. Quando eu estudei lá de 94 a 98, ainda era a época do videocassete, né? Quando tinha um feriado prolongado, tipo sexta, sábado e domingo, você passava naquelas blockbuster, né? Quando o pessoal alugava as fitas, o pessoal levava 10 fitas para casa para o fim de semana. Sabe por quê? Para o pessoal não se matar. Sério, tá? Programação esportiva. Desde perto do meio-dia até 9, 10 da noite, um jogo atrás do outro para dar diversão, dar entretenimento para as pessoas, senão elas se matam. Tá? Mas claro, tudo é coisa, tudo é de um jeito, não vai, cara. Tá? Então, essa é a situação que eu e você vivemos. Só que, voltando para a pergunta inicial, quando eu crescer, quero ser igual a, ou você, e essas coisas aqui, a gente não pensa, a gente pensa nas outras. Status, né, dinheiro, né, posses, tudo isso. Só que isso aí, talvez não seja bem o que você realmente quer. Tá? Então, olha lá. Quando eu crescer, vou trabalhar. Fantástico. Aí eu trabalhar depois já não é tão bom. Tá? Depois.
Gostou da última lá? Gostou? É mais ou menos isso, você se arrebenta atrás dessas coisas e no final você vai ter um tubinho lá, ligado, né, para te manter vivo, porque você pagou. Só isso. É um consolo e tanto. Tá? Vai viver uns 5 anos a mais entubado. Tá? No fundo, a pergunta é: quem é o teu professor? Quem é que te orienta? Quem é que dá a diretriz? Porque quando você diz, quando eu crescer, eu quero ser, eu vou ser, você tem alguém em mente que você estava visualizando. Você diz, eu quero ser igual a pessoa tal. Quem é que ensina você? Quem é o seu modelo de vida? Essa é a pergunta. Tá? Por exemplo, a nível de família. Lá na igreja, tinha um casal fazendo curso de noivos antes do casamento. E, para desespero nosso, ele chegou e falou assim: não tem nenhum casal que eu conheço que é modelo para mim. Nem meus pais, nem meus avós, nem os pais da minha noiva, nem os avós dela, ninguém. Pergunto, como que o cara entra num relacionamento se ele não tem nenhum modelo? A gente precisa de modelo. Como é que você vai ter modelo quando você está no mundo individualista e você não se relaciona? Não tem como, tá? Quem é teu modelo no lazer? Como? Quanto você gasta, quanto não gasta? Quanto que você administra, para onde você vai? É status, é necessidade? Quem é que te ajuda a decidir esse tipo de coisa? Tá? Terceiro, na tua área profissional. Cara, outra vez você precisa de modelo, precisa quem te oriente, que te dê as diretrizes. Você não aprende só no Google, né, no YouTube, assim por diante. Você precisa de alguém com quem conversar que vai te ajudar. A mesma coisa no teu aspecto espiritual. Tá? Quem é modelo para você? Quem você olha para essa pessoa e diz, o dia que eu crescer, ou eu quero ser igual a essa pessoa. Nós precisamos, sem ela, tá? Nós ficamos aí ao léu, literalmente. Tá? E finalmente, quem é que consegue juntar tudo isso? Talvez não consigamos juntar tudo, tá? Mas tem elementos, tá, que nós precisamos começar a buscar e dizer, aonde está o modelo? Quem eu sigo? Tá? E aí eu tenho uma ilustração interessante. De matar, né? Não estou falando de ninguém especificamente, mas quando o cara diz também ladrão, cara, daí é de matar, né? O cara entendeu muito, muito bem a mensagem, tá? De matar, tá? Então, quando você vai para a Escritura, você tem diversos textos que nos dizem, escuta, olhe para Jesus, tá? Filipenses diz, a atitude de vocês, tá? A maneira de ser, né? De pensar e de agir como Jesus. João 13, muito parecido, Jesus lavou os pés dos discípulos ali, e Jesus diz, dê um exemplo, não é só, né, literalmente lavar o pé uns dos outros, mas o exemplo de vida, de se humilhar e de o cara servir aos seus discípulos, servir as pessoas a quem supostamente está por cima, tá? E aí eu lembrei, tá, de 3 incidentes de Jesus. Primeiro, um dos discípulos que Jesus chama é Mateus, né? Mateus é um carinha que trabalha para os romanos e ele é cobrador de impostos, e o cobrador de impostos é ralé, tá? Porque o cara trabalha para os romanos, o cara rouba mesmo, é a desgraça. E Jesus chama justamente um camarada como esse para segui-lo. E reúnem-se logo os amigos dele para uma refeição com Jesus. E aí que o pau quebra. Por quê? Os líderes religiosos dizem, Jesus, você não pode comer com essas pessoas. Por quê? Havia 2 convenções sociais muito importantes na época. Primeiro, havia uma hierarquia, como você se senta na mesa, do mais importante para o menos importante. O que Jesus faz? Jesus senta no meio do povo, e Jesus está se alegrando com eles. Segunda coisa, muito pior ainda, tá? Havia regras de pureza. Quem é impuro, ritualmente judeu, você não pode ter uma refeição com ele. E Jesus está pouco rasgando. Jesus está com eles, está se divertindo com eles, e o pessoal fica com tanta raiva de Jesus que querem matá-lo. Mas veja lá, o que Jesus faz? Jesus está entre pessoas difíceis, complicadas, e o que é? Jesus está lá, não compromete seus valores, mas está lá com eles.
Tá? Segundo modelo, tá? Você vê em Lucas 7, talvez uma situação ainda mais complexa. Jesus está na casa de Simão, o fariseu, e daqui a pouco aparece uma prostituta, se joga aos pés de Jesus, né? E começa a chorar, lavar os pés de Jesus com as lágrimas dela e enxuga com seus cabelos. Tem que lembrar que na época as mesas não são altas como a nossa, são baixas. O pessoal fica reclinado, né, apoiado sobre o ombro, meio que, né, deitado, e os pés ficam assim mais longe da mesa. Ela chega e escolhe logo Jesus, cara. Claro que o pessoal assistindo pensou tudo, né? Conhece, né? Já se conhece de outros carnavais, né? Opa, sabe o endereço, né? É fácil. Qual a atitude de Jesus? Jesus não liga para o que as pessoas estão falando, porque a proposta de Jesus é: tem uma pessoa que está precisando mudar o foco de sua vida, ela está buscando. E se o pessoal falar um montão de coisa, um montão de fofoca, que se dane o mundo. Essa pessoa precisa de ajuda. Isso que Jesus faz. Terceiro incidente, esse que eu já mencionei, quando Jesus lava os pés dos discípulos. É a coisa mais humilhante que se pode imaginar na época, lavar os pés dos outros. Tanto é que isso era relegado ao pior escravo, ou seja, dentro do mundo judaico, para o escravo gentil, só ele. Tanto é que eles chegam no local, dá para imaginar a situação. Os discípulos ali, quem é que vai lavar o pé? Bom, ninguém. Vai você? Não, eu não. Vai você? Não, eu não. Eu sou mais importante que você? Não, eu sou muito mais. E assim, eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais dom. Bom, bem da história, daqui a pouco Jesus dá uma saidinha, o pessoal acha que ele vai para o banheiro, né? Pega lá, veste a toalha, né? Lava o pé da turma. O que Jesus está fazendo? Jesus não está fazendo para fazer cena, para aparecer, nada disso. O que Jesus está fazendo é, ele olha o que é certo, mas vai me trazer desvantagem, o que vão pensar de mim? Não interessa, porque Jesus faz o certo independente de quem está olhando para ele. Tá? E esse quadro é tão forte, tá, que eu acho que às vezes nós precisamos olhar porque Jesus está tão longe de nós. Como assim? Jesus está distante, tá? Aí você diz: puxa, Jesus amou os inimigos. Mas é Jesus, cara. Mas Jesus é Deus, também para ele era fácil. É Jesus, né? Ele conseguia. Cara, não é bem isso. O que eu quero dizer é que nós precisamos de modelos para nós. Tá? Jesus é um modelo fantástico, mas nós precisamos de modelo de carne e osso aqui entre nós, na igreja, seja lá onde você estiver, que mostre como fazer. Tá? Entendeu o que eu quero dizer? É muito fácil você dizer: olhe para o necessitado, olhe para o teu inimigo, veja lá o que ele precisa. E parece que é tão distante, a gente não consegue nem fazer uma imagem disso em nossa mente, porque está tão longe, tão distante de nós. E daqui a pouco você vê alguém, né, uma pessoa com deficiência, daqui a pouco ela enxerga o necessitado, quando o outro enxerga o cão. Né? Ele está enxergando. E quando você vê alguém fazendo assim, você diz: cara, eu também posso fazer. Jesus fez, mas alguém fez, alguém diante de mim fez. É possível fazer isso. Termino com uma ilustração de um cara que estudou comigo, que era da Etiópia. A história dele foi o seguinte: um motorista bêbado entrou dentro da vila onde morava o irmão dele, e bêbado, né, não tinha controle do volante, atropelou o irmão dele e o matou. A população dessa vila na Etiópia está tão irritada com o camarada que ele está preso na delegacia, mas juntou ali a multidão, estão indo, vão arrombar, vão linchar o cara. E só não aconteceu porque a família do falecido interviu. Esse colega nosso, então, ele entrou na cela para conversar então com esse assassino. E a palavra dele para esse assassino foi o seguinte: ele diz: o meu irmão faleceu, ele não volta mais. Ficou um buraco na nossa família. Quer você preencher o buraco que ficou na nossa família? É uma pessoa que pegou o ensinamento de Jesus, pegou o modelo de Jesus e diz: vamos aplicar isso, vamos viver na prática. E é isso que acontece.
Na verdade, nós precisamos de modelos. O quê? No trabalho, família, lazer, em todos. Nós precisamos de modelos. Quando você pensa e olha para frente, eu peguei aqui algumas ilustrações, algumas fotos de criança olhando para frente. O que você vai ser quando crescer? Eu e você ainda estamos crescendo, estamos amadurecendo. A pergunta é, o que você vai ser? Quem é o modelo que você está seguindo? Espero que seja Jesus. E talvez o desafio final seja esse daqui. Talvez o desafio seja, o meu desafio é que eu seja modelo para você. Para que você possa olhar para mim e ver, é isso mesmo. É esse caminho que eu quero seguir. Esse é o desafio para cada um de nós. Vamos orar? Jesus, quando a gente lê a Bíblia, lê os Evangelhos e vê o que o Senhor fez, nós ficamos impressionados. Mas parece que está tão longe de nós, e nós precisamos de pessoas entre nós, que resolvem imitar Jesus, a ponto de que a gente vê um reflexo desse Jesus palpável diante de nós. Tem muita gente aqui, aí o mundo afora, que ainda não definiu, não tem clareza sobre qual é o modelo para a sua vida. Dá-nos a tua graça para que a gente possa olhar para Jesus, voltar para Jesus e dizer, nós queremos seguir Jesus, queremos ser como Jesus. Nos ajude, nos capacita, precisamos muito do Senhor para isso. Deus, sem Ti não podemos fazer nada, mas se o Espírito Santo do Senhor habitar em nós, e se nós nos ajudarmos mutuamente, isso é possível, e é por isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém.